Sejam bem-vindas 2025! A nova temporada Mãe Conta começou! Vem com a gente para muitas histórias! Estamos abrindo oficialmente a segunda temporada do A Mãe Conta e é um projeto que nasceu de duas mães, Ale e Carol, com muito amor para outras mães. Então continue com a gente para esse ano. Se inscreva no canal, compartilha. Se você ainda não viu nenhum vídeo da primeira temporada, corre para maratonar, porque tem muita história. E aqui a gente traz histórias de mães. Também já te deixo o convite para participar da nossa aldeia A Mãe Conta. Na descrição desse vídeo tem todos os detalhes. A aldeia é um espaço de mães com profissionais da saúde, da assistência materna, para fazer conexão, roda de discussão, troca de informações, experiências. Nós não estamos sozinhas. Vem com a gente. A Mãe Conta, a Aldeia Mãe Conta, tudo na descrição desse vídeo. E esse ano será de muitas histórias, muita conexão, muita rede de apoio por aqui. Bom, e janeiro não podia ser diferente. Qual assunto vem por aí? Adaptação escolar. Afinal, final desse mês, de fevereiro, cada mãe passa pelo seu desafio. Então a gente trouxe uma convidada para falar um pouquinho sobre as dificuldades, sobre as estratégias que ela teve para passar por esse momento de desafio, tanto para filha, para o filho, quanto para ela. Tem a separação, a ansiedade de separação do filho que não sabe muito bem como está naquele ambiente. E tem o começo do semestre, que parece que é uma nova readaptação escolar. Tudo isso a gente passa. Mas nem todo mundo tem coragem de falar sobre os perrengues da adaptação escolar. A nossa convidada de hoje vai contar tudo. Vem com a gente para esse episódio incrível. A Mãe Conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A Mãe Conta. O podcast que te abraça. Lembrando, para você que ainda não se inscreveu no canal, ativa o sininho, compartilha com outras mães. Vamos começar a movimentar ainda mais essa segunda temporada da Mãe Conta, que é uma rede de apoio, que é um abraço, né? Aquele podcast que vai abraçar você com muitas histórias. E hoje a gente vai receber aqui a Ana, com 2 filhos, e ela vai contar um pouquinho sobre a adaptação escolar do filho mais velho dela. Então, Ana, obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite, por se entregar aqui, contar a sua história e ter essa coragem, né? Porque tem muitas mães que têm os seus perrenguezinhos, têm seus desafios e não tem coragem de contar, às vezes tem vergonha, não quer compartilhar. Então, assim, seja muito bem-vinda aqui no A Mãe Conta. E conta um pouquinho, te apresenta e aí a gente começa esse bate-papo. Tá, primeiro agradecer também o convite, porque eu acho que é importante a gente compartilhar essas experiências para se ajudar, né? Justamente eu trazendo aqui a minha experiência, eu vou ajudar algumas mães, isso é bem importante. Eu sou a Ana Paula, eu tenho 2 filhos, sou casada com o Bruno. O meu filho mais velho é o Matheus, que está com 4 anos, e eu tenho também o Thiago, de 1 ano e meio. E o Thiago ainda não vai para a escola, mas o Matheus já vai. Ele começou na escola com 2 anos e 10 meses. Foi um processo bem difícil de adaptação escolar, que eu vou contar um pouquinho para vocês. E é isso, né? Estamos... O Matheus começou a ir para a escola com 2 anos e 10 meses quando o irmão já tinha nascido? Ou você fez quando você estava gestante? Como é que foi isso? Ou você queria colocar, já estava programado, já estava nos planos colocar ele com essa idade, você postergou, como é que foi? Eu tinha, a princípio, a ideia de colocar o Matheus apenas com 4 anos na escola. Que quando antes de ficar grávida do segundo? Antes de ficar grávida do segundo, exatamente. E quando o segundo nasceu, então o Thiago já tinha nascido, eu vi que a dinâmica ali, a rotina, era impossível pra mim, né? Precisava de um tempinho ali, Precisava de um tempo, e quando eu voltasse enquanto eu tava de licença maternidade, até que ok, né? Mas quando eu voltasse a trabalhar, a gente não ia conseguir organizar, as rotinas eram muito diferentes, né? De um bebezinho, uma criança maior. Uhum. Então, ali a gente sentiu que colocar na escola ia ser melhor pra ele. Por questão de atenção, de ter as necessidades dele, ia ser mais importante do que o que a gente ia conseguir oferecer dentro de casa. Então, quando eu estava, né, o Thiago estava ali com uns 4 meses, foi que a gente tomou essa decisão e a gente começou a procurar a escola para matricular o Matheus.
E a ideia era matricular ele antes do meu retorno, né? Então, eu ia retornar a trabalhar quando o Thiago tivesse uns 7 meses. Então, a ideia era colocar o Matheus na escola quando ele tivesse com 6 meses. Como é que foi pra ti antecipar, né, a ida pra escola dos 4 anos pros 2 e 10, assim? Começa aí Uma decisão, uma decisão escolha. de voltar atrás de uma ideia e já começa aí um pouco de frustração, talvez, né? Sim, uma frustração, um medo de... até uma culpa, né? De estar tirando um espaço dele de casa e colocar na escola com tão novinho, né? Ainda se fosse possível, né? Manter ele em casa com a atenção que a gente tinha. Então, assim, bateu uma culpa em mim, muito grande, né? Mas quando eu analisava mesmo, né? A situação, eu falava, não, realmente é uma decisão que a gente tomou porque vai ser benéfica para todo mundo da família. Para saúde mental dos pais, para a atenção dos filhos também, a atenção do pequeno, a atenção do mais velho. Mas não teve como eu não passar por essa frustração, né? De ter que tomar essa decisão diferente do que eu havia planejado no início. Elaborar tudo exatamente. isso, né? Vamos lá, agora mudou os planos, recalcula a rota, como que vai ser a partir de agora. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa culpa me trouxe também um pouco de insegurança, se era a melhor decisão que eu estava tomando ou não. Acho que isso foi o mais pesado, assim, pra eu lidar nessa adaptação escolar. Essa insegurança de... E no meio de um puerpério. Exatamente. Uau, é verdade. Bem Tinha lembrado. esquecido desse ponto importante no meio de um puerpério. Bem lembrado, assim. Noites mal dormidas, né? Aquela amamentação exclusiva, aquela dedicação. A mente já não tá clara pra pensar mesmo, né? Porque você já não dorme, então você já tá, assim, completamente... Oscilação hormonal. Exatamente. Tá, e aí, beleza, bateram o martelo, vamos colocar o Matheus na escola. Como que foi? Vamos lá, vamos começar então Sim. A primeira escolha da escola. né? Como que foi esse processo? Esse processo foi bem tranquilo, assim. Eu tinha muito em mente que a gente tinha que buscar uma escola o mais adequada possível ali ao que a gente... A filosofia mesmo da família, né? Porque a gente sabe que não tem escola certa ou errada, mas é a escola que se adapta ao nosso estilo. Então, assim, eu fui buscar uma escola que eu entendia que tinha uma metodologia que estava ali dentro do que eu acreditava que era legal, que tinha a ver com o perfil do Matheus também. Então, eu selecionei algumas poucas escolas, né, do município e agendei visita pra gente conhecer. Tudo isso eu fui com um bebezinho de colo também, né, que ele tava ali junto comigo em todos os momentos. E aí, a gente fez visitas, nessas visitas, a gente conversou muito sobre o processo de adaptação escolar, como que era, porque isso pode variar de escola para escola, então, como que era ali, qual que era o período de adaptação, aquele tempo, né, que vai aumentando gradativamente da criança na escola, se os pais podem ficar juntos ou não, a gente sentia ali como que era a conversa, né, com a coordenação, com a direção, para dúvidas que a gente tinha, né. A questão de alimentação também era um fator que pesava para mim, então também a gente teve essa conversa sobre alimentação na escola. Então, assim, eu me cerquei do máximo de informações possíveis, né? Acho que tudo que a teoria pode trazer de informações pra gente conhecer a escola, eu fui atrás disso. Então, eu fiz muitas perguntas nas entrevistas das escolas, sobre metodologia, sobre coisas até lá pra frente, que ainda nem é o caso, né? Quando tiver já na alfabetização. Enfim, a gente definiu a escola baseado nisso. E a gente queria também que ele tivesse a oportunidade de entrar na escola, né? Pra conhecer o ambiente. E antes daí, vocês bateram o martelo da escola. Como é que foi a conversa com o Matheus, com a chegada do irmão mais novo, dizendo, agora você vai pra escola. Tá, mas o que é uma escola? Exatamente. Como é que foi, assim, vocês trabalharam isso gradativamente na cabecinha dele, que ele ia fazer amiguinhos e tal? Como que foi esse processo pra ele, assim, de vocês anunciarem pra ele que em um certo momento do dia ele não ia mais estar em casa, né? Que daí começa a tal da ansiedade de separação ali da mãe, principalmente, né? Eu que já tava com o bebê. É que um bebê que eu tô pensando, assim, porque pra mim, quando o Beni, que tinha 2 anos e 2 meses, foi pra escola, a gente contou, a gente passou, ele foi conhecer a escola que a gente tava, ele foi, né, nas visitas.
E aí ele já tava naquele universo, mas ele não tinha o irmão mais novo ainda. Imagina na cabecinha do Matheus. O irmão mais novo, escola, vou deixar o papai e a mamãe em casa e eu vou ter por que sair. Como é que foi isso dentro da rotina de vocês? Eu, hoje, olhando pra trás, eu vejo assim, a gente conversou muito com ele, mas eu vejo que por mais que a gente conversasse e ele fosse criando, né, essa previsão na cabecinha dele, né, do que seria ir pra escola, é diferente de hora que ele vive, né, a hora que ele sente aquilo. Então, o que a gente fez, né? Ele já estava realmente vindo desse processo mexido, né, por conta da chegada do irmão. Então, ele sentiu bastante, né, a questão ali da gente dividir a atenção. E aí, nesse processo, eu comecei a conversar com ele sobre a escola, o que se fazia na escola, as amizades, os coleguinhas. Então, a gente já levava muito ele em pracinha. Então, ele começou a ter... a interação social mesmo. Exatamente. Então, essas pequenas interações que ele tinha, a gente levava isso para o ambiente da escola, né? Olha, lá você vai ter os amiguinhos que você vai ver todo dia, e tem o parquinho, né? E tem a professora, e vocês vão fazer atividades diferentes, vão brincar bastante. Eu comprei livrinho, né? Sobre escola, né? E nos livrinhos trazia muito essa questão até. O bichinho ali se separando, dando um tchau pro pai e pra mãe pra ficar na escola com os amigos. Depois encontrava no final do dia. Então, a gente passava esses livrinhos pra... E ele ia aceitando, né? A gente contando. Isso é uma estratégia bacana, né? Porque às vezes a gente não tem muito, como fala? Repertório pra contar. Não, Como que eu vou abordar meu filho? E aí, esses livros, eles trazem esse repertório pra gente conversar com os filhos, né? Sim. Então, é interessante mesmo. O livrinho, ele ajudou bastante nesse sentido, porque ele tinha ali a chegada na escola, a despedida dos pais, né? Ficar ali com outros coleguinhas. Qual e foi depois... o livro? Eu não vou lembrar. Posso depois passar pra vocês? A gente deixa na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também, além do Aldeia Mãe Conta, tem o formulário que as pessoas podem, que você, mãe, pode escrever a sua história e vir contar aqui pra gente nesse ano. Isso é bem importante também. Então, tem isso e a gente vai deixar a dica de livro lá. Isso. E eu gostei bastante, né, de envolver ele na historinha. E o que a gente também buscou envolver foi... tem que comprar uma mochilinha para levar a roupa para a escola. Então, a gente buscou comprar uma mochilinha que ele escolhesse a mochilinha, que tivesse um personagem que ele gostava. Aí tinha a rodinha que ele gostava de brincar e levar para lá e para cá. E ele ficou interagindo com aquela mochilinha um tempo antes. A gente levou, né, como eu falei, na escola também. A gente combinou isso em alguns momentos levar. Então, ele foi para a escola, ele brincou no parquinho da escola, ele conheceu o ambiente. Mas, eu acho que isso, assim, é uma dica que, né, se alguém me perguntar, eu dou, porque eu acho que é muito válida. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, por mais que a gente siga, né, todo esse script, pode ser ainda que as coisas não saiam como a gente planejou, né? Sim. Assim, ajuda, mas não é garantia. Não é garantia de uma adaptação tranquila, né? Porque... vai depender de como a criança vai se sentir nessa separação, como que vocês falaram, né? E é importante, assim, quem às vezes está de fora, ainda com o bebê pequenininho, às vezes até gestando ali, escutando, ou às vezes nem a mãe tá nos escutando aqui, parece simples até a escolha da escola, né? Parece, mas é tão simples, eu vou lá, olho e... Mas... são tantas coisas que estão por trás de uma escolha e a gente só se dá conta quando a gente começa mesmo esse movimento, né? Aonde eu quero que meu filho esteja ali? Então, escolher uma escola é um grande desafio. Pelo menos pra mim foi um grande desafio, assim, de várias questões, porque nenhuma vai ser 100%. Isso. Sempre vai ter alguma coisinha aqui que você fala, putz, eu gostei muito, mas... tem alimentação, tem isso, tem aquilo que não tô confortável 100%. A gente foi em 100% duas. É só então, nosso colo, né? Eu tinha uma lista, assim, ó, gigantesca. Gigantesca não, mentira. Eu tinha uma lista gigantesca das que eu não queria. Isso eu tenho. Aí eu tinha umas 5 que eu queria. E aí eu levei o Shane, que é o pai dos meus filhos e tal, meu marido, e a gente foi numa. Só que assim, eu não sei se foi muito... A gente foi numa escola... Tava chovendo e o pátio era muito pequeno e tava barulho de chuva com aquela gritaria, um monte de criança chorando e ele falou, não vou deixar aqui, não vou. E depois a gente foi numa outra escola que era um dia de sol, lindo, as crianças correndo no pátio e aí ele falou, pra mim a decisão já tá tomada.
desse ambiente, dessa tranquilidade. Então, assim, às vezes tu tem que voltar. E aí eu voltei mais 2 vezes na escola aqui pra ele, e é onde o Benício está hoje. Mas por isso, mas tudo bem, tu apele pelo ambiente, pela metodologia, gostou mais das professoras, de quem recebeu a gente, mas assim, aí começa, mas e a alimentação? E aí que a cabeça de mãe tá aqui, ó. E aí eu lembro que a gente foi eu e ele com o Beni, depois fui só eu uma vez, depois fui só eu e o Beni, vou matricular. Porque realmente é isso, a gente fica pensando, analisando várias outras coisas, né? Sim. E é cansativo isso. E tem que voltar pontos. atrás e ir pra frente. Eu fui até em evento da escola, sabe? Assim, pra ver como que é mesmo na prática. Então, de fato, assim, quem tá aí, talvez não passou por isso, ou vai passar... E que vai passar nesse semestre, que vai começar, ou assim, agora estamos em janeiro, mas eu vou colocar meu filho em junho, julho. Não deixa, isso é uma coisa, não deixa pra boca, pro início das aulas, pra conhecer. Tem Vai que ter indo com calma, vai indo né? com calma, Pra né? você poder ir de novo, talvez, porque é um processo que parece simples, mas tu tá permeia entregando muitas o teu coisas. maior bem ali, né? E vocês falaram uma coisa importante, acho que sentir esse clima da escola. Porque, assim, eu fiz esse processo com calma, até porque, né, quando eu me vi ali, né, realmente no puerpério, em volta naquele caos, né, e já tinha programado quando eu voltaria a trabalhar, então eu tive esse tempo pra buscar. E buscar a escola é cansativo. Porque você tem que ir lá, você agenda, você vai, e a gente tem N outros compromissos ao longo do dia, então mexe com tudo. A gente tem que estar descansada pra gente ter um olhar, né, legal, assim, né, não ir já com algum julgamento porque a gente tá cansada, ou, enfim, com N coisas. E sentir esse clima, né, ver as crianças, né, como as crianças estão lá no ambiente, né, se você vê ali um ambiente gostoso, um ambiente acolhedor, detalhes ali de como, né, algum funcionário tá conversando com as crianças, interagindo. São detalhes, eu falo que o detalhe conta, entendeu? E conversando entre eles também, sabe, é bem importante. Sim. E aí, Matheus foi pra escola, primeiro dia, como foi? Aí, enfim, chegou o grande dia, aí vem os erros também, né, porque nem tudo é só acerto, vamos aprendendo no caminho, né? Exatamente. Ele começou no segundo semestre, logo depois das férias, né, de julho. Começou numa quarta-feira e tinha um cronograma de adaptação. Então, o primeiro dia, eu não vou lembrar o certo, mas ficava, né, 1 hora, daí depois aumentava 1h30. né? E a gente tinha contratado junto à escola um horário um pouco mais estendido por conta do meu horário de trabalho. Então, ele ia entrar de manhã às 7h30 e ficar até 2h30 na escola. E os 3 primeiros dias, então ele começou numa quarta, né? Quarta até sexta foi meu marido que levou pra escola e foi muito tranquilo. No encantamento. É o encantamento, é essa fase que eles têm, isso é importante a gente falar, né? Que às vezes os primeiros dias eles estão encantados realmente com aquele ambiente e depois eles vêm para aquela realidade que agora isso vai ser todo dia, né? Isso. Parece que é só um dia que eu vou brincar e depois ir pra escola ou ir pro parquinho novo é a mesma coisa, mas depois que tu começa ali a rotina... E aí... A ficha cai. Exatamente. A ficha cai. E eu acho que aí teve um erro nosso, que também é legal a gente passar como dica, que foi, ele foi muito bem os 3 primeiros dias. A gente achou que na segunda-feira seguinte, a gente já poderia deixar ele o horário todo, porque ele tava indo super bem. O problema é que também veio de um final de semana. Exatamente. Aí vem de um fim de semana, tem a questão do encantamento que já podia estar passando. E aí tudo desandou. E aí absurdamente. Começou. Aí começou que ele... aí ele começou a chorar muito. E assim, a questão que eu vejo que é muito comum esse choro na despedida dos pais, né? Por conta dessa separação. Mas ele também tinha comportamentos fora disso, né? Então, assim, ele chorava na despedida. Ele realmente, a hora que ele estava com a professora, ele parava de chorar muito rápido e ia brincar com os amigos. A gente ficava observando isso, né, de longe. Vocês ficavam dentro da escola ainda. Vocês não iam embora, assim, vocês deixavam mesmo na segunda-feira. Você deixava ele permanecer na escola. A gente não podia ficar ali na sala, no ambiente. E a gente também não poderia ficar horas ali na escola. Tá. Mas o processo dele que aconteceu é que eu ficava ali mais uns 10 minutos, era pouquíssimo tempo. E nesse tempo, então, eu era uma das primeiras a chegar, então isso fazia aliás, isso também fazia diferença para ele, chegar sem os outros coleguinhas, para a professora ter aquela atenção de
E talvez sem muito Trazer. barulho, sem muita Exatamente. Mas, por exemplo, com o Beni, por exemplo, eu percebi assim, ou com coleguinhas do Beni, que chegar primeiro e ver toda vez que uma mãe vinha e se despedia, um colega começava a chorar, ele chorava de novo. Pra ele não Isso, funcionava é. isso. Não Porque funcionava. Tem um então... ponto importante que a Ali trouxe, gente, que é assim, ó. Você chega com o filho na adaptação, né, Ana? E aí já tem 2 chorando na porta. Batata, vai chorar. Eu voltava pra trás. Eu voltava um pouquinho, brincava, É. via flor. Até todo mundo sair da porta. Porque É. se tem um chorando, É. é como se fosse um sinal de alerta. Putz, você tá chorando, eu acho melhor eu começar. Ela nem pensou em chorar. Mas se tinha um chorando Sim. ali. Influencia, sim, influencia. Eles, né? Então, cada mãe tem que tomar cuidado com isso também. É. Ou se chegar antes, né? Funcionou pro Matheus, chegava antes, a professora tinha atenção plena ali pra ele e tal. O Beni, eu lembro que foi assim, eu estava preparada pra... Quando a professora falou assim, quanto tempo você acha de adaptação? Eu falei assim, no mínimo umas 5 semanas eu vou ficar aqui no colégio todos os dias. Não sei o quê. Daí ela, ele começou numa quarta também, eu fiquei 1 hora dentro da sala. Aí na quinta foi 1 hora com ele dentro da sala e 1 hora na secretaria esperando, e ele tipo assim... Na sexta-feira ela falou assim, amanhã atrás das 8, pega ao meio-dia. Eu falei, não, pode ficar. Eu falei, e aí ela disse assim, então deixa às 8, e aí se ele precisar, eu te ligo às 10. 10 horas eu tava lá no estacionamento. E aí nada de ligar. Quem tava na adaptação. E nada né? de ligar, e nada de ligar, e nada de ligar. Eu fiquei das 10 ao meio-dia dentro do carro no estacionamento, esperando ela ligar. Cheguei. E aí depois uns 10 dias, 1 semana, que ele começou a ver que aquilo era uma rotina. E aí começou na hora da chegada, era eu chorando e ele chorando. Então, e o Matheus, como que foi, assim, aí quando vocês viram que ele caiu na real, caiu a ficha, e depois engrenou com o Beni de novo. Sim. Mas como que foi pra vocês, assim? Teve essa situação, então assim, ele chegava, ele chorava, e entregava ele pra professora, aí eu ficava ali observando, ele parava e começava a brincar com os amiguinhos, então eu falava assim, bom, tá bem, né? E aí o pessoal falava, olha, se acontecer, se ele começar a chorar, pedir vocês, a gente vai ligar pra vocês. Nos primeiros dias, o meu marido, ele não ficava ali no estacionamento da escola, mas ele ficava num café que era muito próximo, assim, já, né, se ligar, eu tô pertinho. Tô perto. 1 minuto da escola, né? Chego muito rápido. Mas ele ficava bem o período que ele tava lá. Mas ele chorava, e quando ele chegava em casa, ele começou a ter muito comportamento. Assim, ele tava na fase, claro, né, das birras, mas intensificou demais. Então ele tinha muito, assim, de vez em quando, uma birra, e ele começou a ter todo dia nessa fase da adaptação escolar. Então ele chegava em casa, ele não contava nada da escola, ele não falava nada, ele não contava o que aconteceu, com quem ele conversou, se ele conheceu alguém. E a gente não forçava, né? Deixava ele no tempo dele. Mas aí chegava de tarde, mínima coisa, mínima frustração que acontecia, vinha uma birra, né? Então, porque ele tava ali, acho que... Sufocando Exatamente. aquele sentimento. Ele não tava sabendo lidar com Não. tudo Exatamente, aquilo, né? era muito pesado. Então, alguma coisinha que acontecia era ali que ele soltava tudo, né? E eu acho que, assim, isso pode acontecer? Pode, e é importante a gente, né? Observar, né? Exatamente, observar. É o tempo do nosso filho e acolher ele, né? A gente, né, acolher esse tempo dele de adaptação, acolher esse tempo. Então, foi o que a gente fazia, né? Então, ele por uns 15 dias, mais ou menos, ele teve essa birra bem recorrente. Ele ficava, e aí, na verdade, você sentia os sintomas de tudo que estava acontecendo em casa. Exatamente, porque ele não foi aquela criança que chorou na escola, eu precisei buscar, né? Ele ficava. Mas eu acho que ele vinha, assim, naquela tensão, e em casa ele desaguava tudo, né? E tinha Era um com fator. vocês que ele tinha confiança de colocar esse sentimento pra fora. Exatamente. E tinha também era uma dupla adaptação pra ele ali, né? Que tinha o irmão e a adaptação na escola também, Exatamente. né? E assim, é uma criança de 2 anos, 3 anos, enfim, não, até mais, ainda não tem uma autonomia pra regular as emoções. Então, eles não sabiam, é o que a Ali falou. A hora que ele se sentia seguro que era com a mamãe e com o papai, Exatamente. ali Pra ele confrontar, né? E assim, não teve nenhum momento que vocês tiveram que voltar na escola pra buscar ele de um choro compulsivo que ele não estava querendo ficar? Não, isso não aconteceu, mas o que a gente fez também? Por 1 mês,
foi um período longo. A gente não deixou ele nesse horário estendido na escola. A gente combinou que ele iria fazer o horário até meio-dia, que é o horário padrão, né? E como eu ainda tava de licença, era esse período justamente, né, que eu ainda não tava trabalhando. Falei, então nesse período ele vai ficar só esse horário menor, que eram 4 horas. E deixa ele se adaptar muito bem a esse horário, depois a gente estende, quando eu começar a trabalhar. Então, a gente voltou atrás de não deixar ele o tempo todo, que foi o combinado, né? Deixar sempre o horário das 4 horas. E eu acho que isso ajudou, porque o horário estendido, ele tinha o momento do sono. E o momento do sono, para a criança, ele precisa de muita segurança ali, né? Então, se ele tava com toda essa tensão, dormir na escola era um momento de tensão também. E a gente, né, buscando ele ao meio-dia, né, que era o horário de saída regular, ele não tinha esse momento do soninho. E era uma coisa a menos para ele, né, lidar, exatamente. E como é importante, né, saber voltar atrás uma decisão tomada. Exatamente. Porque a gente tá lidando com outra pessoa. Isso, eu acho que é essa leitura individual. Acho que aqui a gente tá trazendo as nossas histórias também, aqui juntando com a da Ana, a história da Ana, né? Talvez você escute outras histórias de adaptação escolar nesse momento, mas que eu acho que o mais importante é isso, a gente saber ler os nossos filhos, a necessidade, né? E os nossos sentimentos também, porque como que tava em meio a tudo isso agora... Ana, como que estavam os teus sentimentos? E antes da Carol, só uma coisa, porque assim, a gente também eu li sobre adaptação escolar, escutei sobre adaptação escolar e foi tudo diferente. É o conectar com o seu filho, com a sua realidade. O que a gente tá querendo trazer aqui é que todo mundo tem algum momento de perrengue nessa fase da separação entre mãe e filho. E o quanto é importante também contar e acolher essa criança que tá, né? E essa mãe também. Porque eu chorava mais que o Beni no começo. Porque eu chegava em casa e aquele silêncio, eu me senti vazia. Porque é cortar o cordão conosco. Não sei se você sentiu isso. Nem sempre vai seguir o que a gente planejou ali, né? E nem sempre a criança ela vai ficar, igual você falou, ela vai ficar incomodada, desconfortável na escola. E a gente acha que assim, mas já que ela ficava na escola, por que você não deixou até o período todo? Porque os sintomas, todos os dias, né, nessa somatória, é muito estressante pra dentro de casa, na família, né? Então, assim, é essa leitura. Poxa, às vezes 1 hora, o soninho em casa muda tudo. Então, a gente ter essa delicadeza com os nossos filhos e a gente mesmo, né? Essa paciência. Eu acho que a adaptação escolar envolve muita também disponibilidade, mas uma paciência, uma maturidade pra voltar atrás nas decisões, né? E aí quando a Ana voltou a trabalhar... Desculpa, acho que eu te cortei. Não. Não, eu ia comentar da emoção, como estava a mãe, né? Que vocês perguntaram primeiro. Eu tava arrasada, porque assim, eu chorava todos os dias na saída da escola, eu chorava muito, e teve também mais um fator, que considero que foi também uma coisa que prejudicou, é que meu marido tinha uma viagem a trabalho, ele ia ficar 1 semana fora, e isso toda vez que isso acontecia, né, o Matheus já sentia muito, a ausência do pai muito, então já era uma semana que ele tendia a ter mais birra, que ele, né, ele já ficava mais irritado, pedia pelo pai. E isso aconteceu na 3ª semana que ele tava na escola. Tipo, ele ainda tava se adaptando. E não foi só eu, né? Porque onde estava o meu apoio emocional, né? Então, eu chegava em casa, eu e meu marido, a gente conversava muito, né? A gente conversava muito assim, será que a gente tá fazendo o melhor ou não é? Então, a gente conversava muito sobre isso, né? A gente desabafava um com o outro. Então, quando um ia levar ele pra escola, outro dia era o outro que ia levar, a gente tinha essa conversa. Como você tá hoje? Né? Como que foi hoje? Será que a gente tá fazendo certo? Será que a gente pode conversar isso com a coordenação? Será que a gente pode tentar aquilo? Porque é isso, a gente vai conhecer nosso filho. Eu falo que a adaptação escolar é uma das fases que... É mais uma das fases em que a gente vai ter a oportunidade de conhecer a fundo ele. Porque assim, né? Hoje eu percebo, né? Meu filho com 4 anos, eu percebo que qualquer adaptação para ele não é só a escola, é a chegada do irmão, adaptação a uma atividade extracurricular, tudo para ele ter o tempo dele. Então, eu tenho que conhecer o tempo dele. E o tempo dele é mais longo que algumas crianças,
pode ser mais curto que outras, né? Cada criança tem o seu. Então, eu entendo o tempo dele e eu vou ali, né? Vou com calma, vou com paciência, que acho que é uma palavra que você falou. E nesse período, quando meu marido viajou, e eu fiquei ali... Eu tinha rede de apoio, né? Ainda bem. Mas, assim, o emocional nosso, né? Eu faço terapia, na época eu tava fazendo também. Então, toda a sessão eu chegava chorando. É ali que você elaborava tudo que estava acontecendo. Exatamente. E assim, qualquer acolhimento que eu recebia, como uma criança, né? Eu colocava tudo pra fora ali, né? Então, se eu recebia um abraço, eu chorava naquele abraço. Porque era meu tempo mesmo. E eu ver ele daquele jeito, me deixava, né? Desestruturada. Então, eu precisava ali também me regular, né? Pra ser uma segurança pra ele. Então, foi um processo meu também, né? Com certeza. De eu me sentir segura. De eu me sentir acolhida, de eu poder conversar com as pessoas, e como vocês comentaram, né, no início aqui do podcast, às vezes as mães, os pais não querem falar muito sobre isso, né, podem ter vergonha de alguma situação, ou podem... Até né? medo do que errou, mas eu errei nisso, se você tivesse feito, você não sabe, eu sempre falo, não entra no si, porque a gente nunca sabe, né, você fez o melhor com o que você tinha naquele momento. Exatamente. Igual hoje, talvez você vê que você errou em algumas coisas, não que você errou, eu acho muito, muito pesada essa palavra, mas que talvez poderia ter tido um outro caminho, mas você só tá nessa consciência porque aquela escolha te ajudou a chegar nessa consciência, né? Sim. Então você fez o melhor que você tinha naquele momento. É isso mesmo. É a gente se acolher, né? A gente se acolher que a gente tá fazendo o melhor. E claro, não ter medo de voltar atrás, se for preciso, né? E fazer tudo isso. E às vezes a gente tem vergonha até de chorar e os outros pais verem, né? Porque assim... Porque enfim, né? Aí é uma outra discussão, mas às vezes a gente cresceu num ambiente de pressão ali, né? Que a gente tem que ser firme, que a gente tem que ser forte. Sim. E nem sempre a gente é. E esse momento da adaptação não foi pra mim, né? E alguns pais me acolheram muito, né? Então me viam chorando, me abraçavam. Meu filho também foi assim, eu entendo como é difícil. E até de pessoas que não tinham filhos. Eu lembro de uma vez que, nesse caos, né, todo, eu evitava levar o Tiago, o menorzinho, junto pra escola pra eu poder ter atenção pro Matheus. Então, eu sempre precisava de alguém em casa pra ficar com o Tiago pra eu conseguir levar o Matheus pra escola. Principalmente nessa semana que meu marido tava viajando. E eu lembro de um dia que minha cunhada tava em casa, e aí quando eu cheguei da escola, eu chorei assim por umas 2 horas, sem parar. E ela nem tem filho, mas ela me acolheu tanto. Ela falou assim, nossa, eu ouço muitas histórias, realmente é difícil, e me deu um abraço, sabe? Então, isso faz muita diferença, mas é um processo, não é isso que vai curar, né? A gente vai aos poucos. É um processo. E é interessante... Deixa eu só... Um ponto que você falou, que é interessante, que é sobre cada criança é uma criança, né? Então, você vai conhecer. E é muito verdade essa questão de conhecer os nossos filhos na adaptação escolar, porque é muito o momento dele sozinho, né? Ter essa interação, sem a primeira segurança que ele tem, que é a mamãe e o papai. Então... essa leitura é importante e ter paciência pra ter essa leitura, porque muitas vezes a gente quer rápido assim, tá, mas o que eu faço agora? O que eu tenho que mudar? E ter calma nesse ponto, né? Porque, por exemplo, a Lulu, minha filha, ela tem 1 ano e 9, ela começou na escola com 1 ano e 2, e ela foi rápida a adaptação, mas eu fui percebendo que conforme ela foi crescendo e a percepção dela foi aumentando, ela foi pegando o vínculo muito com uma professora. Então, por exemplo, se a professora faltava, acabou pra ela, porque aquele era o apego. Chegou uma amiguinha mais nova, agora, gente, depois de quase 1 ano na escola, chegou uma amiguinha mais nova, ela já ficou assim, fragilizada, já começou a chorar de novo. Então, ler as nossos filhos nem sempre é rápido. E assim, tem um outro ponto também com o que aconteceu comigo em janeiro. A gente colocou o Benny depois de ter passado pelas turbulências, e foi isso que a Carol falou, de um amiguinho faltar, do melhor amiguinho faltar, já, né? A gente pensou assim, 30 dias de férias, 45 dias de férias, vamos colocar como é que se chama? Na colônia de férias. Nossa, colônia de férias é um terror. Não dá nunca mais. E o que aconteceu? O Benny era muito novinho. E aí, a professora não era a mesma. Os amigos não eram o mesmo, porque nem todos os amigos. A rotina... Então, de 5 dias que eu falei assim, nossa, no meio das férias eu vou... 5 manhãs, eu tô precisando de novo que ele vá, que eu preciso respirar. De 5 eu fui buscar ele em 2. Larguei às 8, às 9 eu fui buscar, porque ele não parava de chorar.
Por quê? Porque ele não tá ainda, assim, quando começou, porque é o apego. Cadê a professora aqui? Cadê a professora? Cadê as atividades? Cadê o coleguinha fulano de tal que não foi pra colônia de férias? Então, assim, é importante também a gente perceber que... Então, chegou julho, eu não coloquei. Não coloquei porque eu acho que ele é muito novo pra essa nova adaptação, no meio das férias, colocar. Então, tudo... E aí tem o segundo semestre. Muda alguma coisa. Então, assim, cada semestre, pra quem tá entrando agora... Em janeiro vai ser o primeiro semestre depois da adaptação escolar, vai ser uma nova adaptação. E a gente tem que ter tem novas adaptações. Mudou, é nova adaptação, né, Ana? Não tem jeito. E o que você falou também, assim, é um processo mais longo, né? Que é essa questão do apego que eles têm com uma professora, com um amiguinho. Então, a gente coloca eles na escola, né? Eu vejo pelo Matheus. Teve esse período, como falei, né, de 1 mês e meio aí mais difícil de adaptação. Mas hoje, que já faz um tempo que ele tem a figura de apego, aquela professora, que se ela não for, ele sente. Ele tem aqueles amiguinhos que se não forem, ele sente. E isso, ele tá com 4 agora, né? E isso vai durar algum tempo ainda, né? Isso não é só na adaptação em si. Isso é ao longo da infância dele, que ele vai ter, e cada vez ele vai se vincular a mais pessoas e ficar menos com essa figura de uma pessoa só. Mas isso é muito tempo, né? É um processo muito longo. E é importante, assim, essa leitura dos nossos filhos nessas adaptações é exatamente o que ele tá nos falando, né? Então, por exemplo, na colônia de férias, pra Luísa, teve um dia que meu marido saiu, eu ia começar a fazer as coisas, daqui a pouco eu escuto voz de criança, assim, né? Bibi, bibi. Ele voltou com ela pra casa. Ele nem deixou, porque foi um chororô tão grande que ele falou, não vou deixar, cancelei todas as reuniões, ele não tava de férias, vou ficar com ela, faz o que você tinha planejado e tal. Ele tava mais revoltado que ela, assim, porque ela não se adaptou. E aí ela já estava na escola. Né? Foi a semana seguinte, mas assim, não se adaptou, né? E é interessante essa leitura porque isso vai reverberar em casa. Então, por exemplo, nessa semana que a gente tentou deixar ela na colônia de férias, o sono dela ficou horrível. Ela nunca acordou à noite, ela tava dormindo toda a noite inteira. Ela começou a acordar 4 vezes na noite. Então, assim, mesmo a adaptação escolar vai ter essas mudanças que é importante. Humor. Eles vão ficar acelerados, eles vão ficar mais em estado de atenção, afeta o sono, pode afetar a alimentação. Então, assim, a leitura, né, Ana, eu acho que tem que ser bem ampla aqui para as mães que estão ouvindo a gente, vai passar por isso, está passando por isso. Enfim, já passou e talvez vai passar agora em janeiro de novo, porque são as férias mais longas, né? Então, assim, tá aberto para essa leitura, porque vai reverberar dentro de casa. Não é só ter que voltar pra escola. E aí 1 ano depois do BN na escola, agora ele acorda às 5 da manhã, já tá na hora de ir pra escola. No domingo, por que não tem escola hoje? Ou meia-noite, às vezes ele acorda, quer tomar água, e aí o sol já nasceu pra eu ir pra escola, porque eu quero ir pra escola, porque eu quero dormir na escola. Então é um apego, uma coisa tão boa pra ele, que a gente vai agora, vira, né? Então calma, se acalma a ansiedade, tem o dia que a escola não abre. E aí, o Matheus, como é que tá nisso? Agora. Exatamente igual o seu filho, né? Assim, à medida que ele se sente seguro naquele ambiente e vai aprendendo, ali é um ambiente muito legal para criança, né? Assim, atividades são brincadeiras novas. Então, ele começou a trazer para casa um repertório novo de brincadeiras, de livrinhos. De música. E eles gostam muito disso. E, assim, né, ele tá, assim, super bem hoje, né? Mas é o que vocês falaram. A cada passagem de férias é uma readaptação. Se a professora não tá ali, né, pesa. Um coleguinha não tá, também pesa. Se mudou a professora... Exatamente. Pesa. É por isso. Então, assim, às vezes a gente fica assim, então eu vou colocar meu filho na escola, então agora eu vou passar por uma adaptação. Não. Assim, ó, eu também vou passar por uma adaptação. A Alice também vai passar por uma adaptação. A Ana vai passar por uma nova adaptação agora. Então, estamos todos juntos. Deixa no comentário aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com a mãe do grupo da escola lá, compartilha esse vídeo, dizer, galera, não estamos juntas, mães, e também já deixa no comentário como é que foi a sua adaptação escolar.
Ana, a gente tá chegando ao fim, passa rápido, já deu os nossos minutos aí. Para finalizar, 5 dicas ou uma dica, 5 passos, uma palavra, uma mensagem para as mães que estão aí prestes a entrar nessa turbulência, mas que passa. Pra nós também, né? Porque eu não sei como vai ser essa nova adaptação depois de mais de um mês de férias, então... Eu vou passar também por isso de novo. Olha, se eu posso resumir uma dica que eu acho que é a mais importante é paciência e acolhimento. Com tudo que vai acontecer vindo da adaptação. Então, se a criança passar a dormir mal, se a criança passar a comer mal, como você falou, pra ela já tá sendo difícil. Então, não colocar mais culpa ainda em cima dela. Porque você não tá comendo bem, porque você não tá dormindo bem, porque você não era assim, agora você, né? Levar mais acolhimento do que colocar mais carga ainda em cima dela. Porque entender que é um processo difícil pra ela. Pra gente é fácil porque nós somos adultos, né? E nem fácil né? Se a gente começa um novo emprego. É um acolhimento pra nós também, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente acolhe ele, a gente abraça também pra nós, né? As noites mal dormidas de novo, né? Tudo que pode acontecer, porque a gente entende. É normal, né? É normal que isso aconteça. Então, muita, muita paciência, porque realmente vai passar. E quanto mais paciência a gente tiver, mais eles vão se sentir ali abraçados, protegidos, né? E seguros. Exatamente, seguros para passar por mais aquela adaptação. E é importante uma coisa que você trouxe, que foi sobre essa questão da gente, né? Se coloca num lugar nisso, vamos no novo trabalho. Quando você vai para um novo trabalho, às vezes o teu sono muda. Uhum. Porque você fica tão ansioso pro no outro dia chegar, como que vai ser, como que eu tenho que me comportar, o que vão esperar de mim, o que eu vou ter que apresentar, né? Óbvio que é uma complexidade maior, mas pensa que a cabecinha do nosso filho, as pequenas coisas que pra gente é muito fácil, porque o nosso cognitivo tá formado, pra eles é tão complexo quanto pra gente ir pro novo trabalho. Então, eles também estão nesse desafio, né? Então, é muito importante essas 2 palavras que você trouxe. Paciência e acolhimento. O teu @ você também é educadora? Parental, isso. É Ana Stone. A gente vai deixar na descrição pra quem quiser. A Ana também trabalha com essa questão. Sim. E é isso, né, Carol? Muito obrigada, Ana, pelo bate-papo, por compartilhar, por não ter medo de falar dos erros, entre aspas, mas de toda essa fase de adaptação do pequeno e sua também. É isso. Muito obrigada por ter essa coragem de vir aqui. Pessoal, meninas, mães, mulheres, amigas, venham também, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, preencham o formulário. E bora começar o ano com um monte de episódios novos aí, hein? 2025 promete. Estamos aqui pra essa rede de apoio. É isso. Até fevereiro. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça.